Especialmente para mim, existe uma passagem do livro de Rhonda Byrne, O Segredo, onde ela narra que no momento mais difícil da vida dela, ela encontrou a porta de saída, segundo palavras dela mesma, num pequeno livro que foi presenteado a ela pela filha. Esse livro, muito conhecido de todos nós, o qual eu já disponibilizei para download aqui no canal, é justamente A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Waters. Mas por que essa passagem do Segredo de Rhonda Byrne é tão marcante para mim? Hoje vocês vão saber. É um pedacinho da minha vida que vai servir como uma forma de mostrar a vocês que de fato a lei da atração ela existe e é real. E ocorreu da seguinte maneira: há poucos anos atrás eu me vi envolvido numa das épocas mais difíceis da minha vida. Fazia pouco tempo que eu tive que fechar as portas de um negócio que já existia há quase 20 anos. E nessa mesma época eu me vi envolvido em uma série de problemas familiares que mexeram muito com a minha saúde física, mental e emocional. E foi nessa mesma época que um dos meus mentores, o professor Marcos Trombetta, o qual, através dele, eu comecei a enxergar, digamos assim, uma luz no final do túnel, foi através dele que eu tive acesso à ciência de ficar rico, justamente este que eu compartilhei com todos vocês. Num determinado dia, quando eu já tinha concluído a leitura do livro, mas vejam bem, eu concluí a leitura, mas estudar mesmo, para ser sincero com vocês, eu ainda não tinha me dedicado a mergulhar profundamente no seu estudo. E foi justamente nessa época, onde eu havia concluído recentemente a leitura do livro, que eu me vi envolto nessa série de eventos que me derrubaram fisicamente e emocionalmente. E nessa época, faziam 2 dias que eu havia repassado esse livro para a minha esposa. Foi quando eu tive que ser hospitalizado. A pressão emocional a qual eu fui submetido foi tão forte que eu fui obrigado a ser socorrido. A minha pressão arterial estava tão alta que as medicações administradas no hospital não foram capazes de reduzi-la. Então eu fui internado e eu tive que ficar 24 horas completamente isolado, sozinho, longe da minha família, longe da minha esposa. Nessa época, os únicos com quem eu podia interagir eram justamente os médicos e os enfermeiros. E nesse momento de solidão, deitado na cama do hospital, olhando para o teto, em um momento de relação íntima com Deus, ou como Wallace de Waters fala, a substância amorfa, conversando com Deus, eu estabeleci um compromisso comigo mesmo. E eu disse assim: essa será a última vez que eu passarei por isso. E eu disse para mim mesmo: quando eu sair dessa, eu me tornarei próspero, abundante, financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Depois disso, eu fiquei me recordando com o aprendizado que eu tive com a ciência de ficar rico. E logo depois, eu fui transferido para uma unidade hospitalar onde a minha esposa podia ficar ao meu lado. E aconteceu o inusitado. No primeiro momento no qual a minha esposa pôde ficar ao meu lado e finalmente conversar comigo, ela me passou o seu tablet e me mostrou algo que eu queria convidar vocês a acompanharem comigo. Eu queria pedir que vocês abrissem o livro A Ciência para Ficar Rico, que eu compartilhei com todos vocês, e abrissem na página 16 e sigam até o penúltimo parágrafo e acompanhem comigo esse parágrafo, que foi aquele apresentado pela minha esposa naquele momento onde eu sentia que estava começando a renascer, vamos dizer assim. E ele diz assim: vê as aparências da pobreza
produzirá formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. E aí vem a parte mais importante que me impactou, porque foi através da minha esposa que Deus, em sua mente infinita, Ele me mostrou que eu estava no caminho certo. E eu lembro a vocês, eu fiz essa leitura ainda deitado no leito do hospital, e diz o seguinte: pensar na saúde quando cercado pelas aparências de doença, ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza, requer poder. Mas quem quer que adquira este poder, torna-se uma mente mestra. Esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Então, eu quero encerrar esse pequeno relato meu expondo a vocês 2 pontos que mostram como, por ter acreditado, eu venci tudo isso. Hoje, todos os dias, às 7 horas da manhã, eu estou fazendo a minha corrida e à noite fazendo a minha prática de musculação. Do início desse ano de 2022 até este momento que estou falando com vocês, o meu patrimônio das aplicações que eu fiz, eu repito, do início desse ano até este mês de setembro, eu já consegui duplicá-lo. Então eu encerro esse meu pequeno relato lembrando para vocês o seguinte: Wallace Wattles, ele resume a ciência para ficar rico com o seguinte: você precisa atender apenas a 2 requisitos para alcançar a riqueza e a prosperidade. E esses 2 requisitos são fé e disciplina. A minha imensa e profunda gratidão por vocês fazerem parte dessa mente mestra e acompanharem o nosso trabalho aqui no canal. Aqueles que desejarem fazer parte do nosso Apoia-se e começarem a aprender sobre educação financeira, podem fazê-lo com contribuições a partir de R$5. Link para você começar a fazer parte do nosso Apoia-se na descrição desse vídeo, bem como o nosso Pix para todos aqueles que desejarem contribuir financeiramente com o nosso trabalho. Minha profunda gratidão a vocês, saúde, prosperidade, sucesso e que Deus nos abençoe. Narração por Eu Sou.